A luz que brilhou sobre o paciente que já partia naquela noite silenciosa, em que o véu entre os mundos parecia mais tênue do que nunca, algo se preparava para tocar uma alma no limiar, um coração cansado que já sentia o sopro gelado da despedida. Dizem que os anjos só se revelam quando a alma está verdadeiramente pronta para ver a luz, quando o silêncio do desespero ou a quietude da resignação abrem uma fresta para o inefável. E foi exatamente em um desses momentos de profunda vulnerabilidade que a porta do invisível se abriu, não com estardalhaço, mas com a mais suave das brisas, trazendo consigo um aroma de jasmim e a promessa de um milagre. Havia um homem, que vamos chamar de Elias, embora seu nome pouco importe, pois sua história é, de certa forma, a história de todos nós. Elias era um idoso, de cabelos brancos como a neve recém-caída e olhos que já haviam visto mais verões do que invernos. Passava seus últimos dias em um leito de hospital, onde o burburinho constante dos corredores e o cheiro de antisséptico se tornaram a paisagem monótona de seu adeus. Suas memórias se misturavam como páginas soltas de um livro antigo, algumas vívidas e coloridas, outras pálidas e desbotadas. Havia a lembrança da risada de sua esposa, que partiu muito antes dele, a sensação da terra úmida entre os dedos em seu pequeno jardim, o sabor agridoce do primeiro amor, a picada do arrependimento por palavras não ditas e abraços não dados. Tudo isso dançava em sua mente, um balé melancólico enquanto seu corpo definhava, frágil como uma folha no outono. A solidão era sua companheira mais fiel naquelas madrugadas longas, quando a luz do monitor cardíaco piscava em um ritmo compassado e a escuridão lá fora engolia a cidade. Não havia visitas frequentes, apenas a enfermeira gentil que entrava de tempos em tempos para checar seus sinais vitais, um rosto cansado, mas sempre com um sorriso que tentava aquecer o quarto. Elias sentia um peso no peito, não apenas a dor física da doença, mas uma angústia existencial. A pergunta silenciosa que ecoa na alma de todo ser humano ao enfrentar o fim: será que minha vida teve um propósito? Fui amado o suficiente? Deixei algo de bom para trás? Ele não tinha as respostas, e a incerteza era um fardo pesado, talvez mais pesado que a própria doença. Seus dias eram preenchidos por um cansaço que ia além do físico, um cansaço da alma que parecia lutar para encontrar seu rumo, como um navio à deriva em um mar sem estrelas. A cada respiração, uma luta silenciosa, a cada piscar de olhos, uma tela de lembranças fragmentadas que ora o confortavam, ora o assombravam com a sensação de tempo perdido. Ele ansiava por paz, por uma clareza que o guiasse através do véu, por um alívio que aquietasse o turbilhão de emoções dentro de si. Foi em uma dessas noites sem sono, quando a penumbra dominava o quarto e o tic-tac do relógio parecia amplificado em sua eternidade, que Elias sentiu uma mudança no ar. Não era um vento, nem um ruído, mas uma alteração na própria tessitura do espaço. Era como se a densidade do oxigênio tivesse se tornado mais leve, mais pura, quase etérea. Um calor suave começou a se espalhar, vindo de algum lugar indefinido, mas que irradiava diretamente para o centro de seu peito, dissipando o frio que parecia ter se enraizado em seus ossos. Elias abriu os olhos, piscando algumas vezes, tentando ajustar a visão à pouca luz que entrava pela janela, filtrada pelas cortinas. Não havia nada. Apenas os contornos familiares do quarto, as sombras dançando nas paredes. Mas a sensação permaneceu, e com ela, uma curiosidade suave, um alívio que ele não sentia há muito tempo. Era como se um cobertor invisível tivesse sido delicadamente colocado sobre ele, um cobertor feito de pura calma. Ele tentou se virar na cama, mas a fraqueza era imensa. Contudo, a mente estava clara, mais clara do que nas últimas semanas. As lembranças que antes eram confusas começaram a se organizar, mas não de uma forma dolorosa, de arrependimento, e sim com uma gentileza inesperada. Ele viu sua esposa sorrindo, não com a tristeza da perda, mas com a alegria da vida que eles haviam compartilhado. Sentiu o perfume das rosas de seu jardim, não com a saudade do que não podia mais cultivar, mas com a gratidão pela beleza que pôde contemplar. Cada memória, cada cena, vinha acompanhada de uma camada de aceitação e paz. Era como se alguém estivesse sussurrando em seu coração: está tudo bem. Tudo sempre esteve bem. Então, a luz começou. Não uma luz ofuscante, de lâmpada ou sol, mas um brilho sutil, etéreo, que emanava de um canto do quarto. Era um branco suave,
quase perolado, que parecia pulsar com uma vida própria. Não tinha um centro definido, mas irradiava como uma névoa luminosa, preenchendo o espaço sem quebrar a escuridão da noite lá fora. Elias observou, fascinado, sem medo, apenas com uma reverência silenciosa que vinha do mais profundo de sua alma. Ele sentiu que não estava mais sozinho. Uma presença se materializava naquele brilho, não com forma humana, mas com a essência de tudo que é bom, puro e amoroso. Era como se a própria luz se condensasse em uma silhueta que, embora não tivesse feições, transmitia uma inteligência e uma compaixão infinitas. Era uma sensação de familiaridade, como se reconhecesse alguém de quem havia se esquecido há muito tempo, mas que sempre esteve ali, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. A presença luminosa avançou lentamente, flutuando sem peso em direção ao seu leito. O ar se tornou ainda mais perfumado, não apenas com jasmim, mas com um toque de orvalho e terra molhada, um cheiro que evocava a inocência da criação. Elias sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, mas não era uma lágrima de tristeza. Era de pura emoção, de um reconhecimento profundo que atravessava o tempo e a memória. Ele soube, com uma certeza que não precisava de palavras, que estava diante de um ser de luz, um anjo. Não um anjo com asas dramáticas e harpas douradas, como nas gravuras antigas, mas um anjo em sua forma mais essencial, uma emanação de amor divino, um mensageiro da esperança. A luz se postou ao lado de sua cama, e Elias sentiu uma mão invisível, mas palpável, repousar suavemente sobre a sua. Não era uma mão de carne e osso, mas uma energia morna, suave, que penetrava sua pele, seus ossos, cada célula de seu ser. No momento em que essa energia o tocou, um rio de informações fluiu para sua mente, não em palavras, mas em pura compreensão. Ele entendeu que sua vida não foi em vão, que cada dor, cada alegria, cada erro, cada acerto, teceram a tapeçaria única de sua existência, e que tudo isso tinha um propósito maior. Ele compreendeu que o amor que ele deu e recebeu permaneceu, que não se dissolve no ar, mas se integra à trama do universo, irradiando para sempre. A sensação de arrependimento se dissolveu como névoa ao sol, substituída por uma profunda aceitação e um perdão que ele não sabia que precisava, e que agora recebia de uma fonte além de qualquer julgamento humano. Ele viu sua própria vida como um fio dourado entrelaçado na vastidão, um fio que contribuía para a beleza do todo. Não houve voz audível, mas uma mensagem clara ressoou em seu espírito: você é amado. Você é a luz. Sua jornada está completa, e o lar o espera. Não havia nada a temer. A morte, que antes parecia um abismo escuro, agora se revelava como uma passagem suave para um lugar de infinita paz e luz ainda mais brilhante. O medo se esvaiu, o cansaço desapareceu. Elias sentiu seu corpo físico se tornar leve, quase translúcido, como se estivesse pronto para se desprender, mas agora com uma alegria serena. A angústia deu lugar a uma euforia calma, uma gratidão transbordante. Ele fechou os olhos, absorvendo a essência daquele toque, daquela luz, daquela mensagem. Sentiu-se completamente acolhido, amparado, parte de algo muito maior e mais belo do que jamais poderia ter imaginado. Era a promessa de um eterno abraço, o fim de toda a dor, o começo de uma jornada em outra dimensão de amor incondicional. Quando a enfermeira entrou no quarto algumas horas depois, com o primeiro brilho do amanhecer pintando o céu de tons rosados, encontrou Elias em paz. Um sorriso tênue brincava em seus lábios, uma expressão de serenidade que ela nunca havia visto antes em nenhum paciente tão perto do fim. Havia uma luminosidade sutil no quarto, um cheiro de algo fresco e puro, que ela não soube identificar. Elias já havia partido, mas não com a marca da doença ou da solidão. Partiu com a luz refletida em seu rosto, com a promessa de um amor eterno gravado em sua alma. A enfermeira sentiu uma pontada no coração, não de tristeza, mas de uma estranha e inexplicável paz. Era como se a presença que havia visitado Elias tivesse deixado um resíduo, uma melodia silenciosa que ressoava no ar. Aquele sorriso em seu rosto, aquele brilho que se demorava, era um testemunho silencioso de que ele não estava sozinho em sua passagem, de que havia sido acompanhado por algo verdadeiramente sagrado, um mensageiro da esperança vindo de um reino de pura luz. A história de Elias,
embora seja apenas um eco distante em nossos ouvidos, nos convida a refletir sobre os véus que separam o visível do invisível, o terreno do divino. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, quando a solidão aperta e a dúvida nos consome, há uma luz que espera para ser revelada, um toque que pode transformar o medo em paz, o desespero em esperança. Talvez não a vejamos com os olhos físicos, mas a sentiremos com a intuição, com o coração. Essa experiência nos mostra que a vida, em sua complexidade, é tecida por fios que transcendem nossa compreensão imediata, e que, em cada um de nós, reside a capacidade de sentir a presença do sagrado, de experimentar o milagre, seja ele um sussurro no vento ou um brilho na escuridão. E se os anjos sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma? E se, no silêncio de nossas próprias noites, em meio às nossas dores e incertezas, houver uma presença luminosa aguardando para nos tocar, para nos lembrar de que somos amados, que somos parte de um plano maior, e que o lar, aquele lugar de pura luz, está sempre nos esperando? Permita-se sentir essa possibilidade. Se esta história tocou o seu coração ou despertou alguma lembrança, compartilhe nos comentários. Gostaríamos muito de ouvir suas próprias experiências ou reflexões sobre esses mistérios que nos conectam ao transcendente. E se você deseja continuar explorando essas narrativas de luz e esperança, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos encontros. Que a luz que guiou Elias continue a iluminar o seu caminho. A luz que brilhou sobre o paciente que já partia naquela noite silenciosa, em que o véu entre os mundos parecia mais tênue do que nunca, algo se preparava para tocar uma alma no limiar, um coração cansado que já sentia o sopro gelado da despedida. Dizem que os anjos só se revelam quando a alma está verdadeiramente pronta para ver a luz, quando o silêncio do desespero ou a quietude da resignação abrem uma fresta para o inefável. E foi exatamente em um desses momentos de profunda vulnerabilidade que a porta do invisível se abriu, não com estardalhaço, mas com a mais suave das brisas, trazendo consigo um aroma de jasmim e a promessa de um milagre. Havia um homem, que vamos chamar de Elias, embora seu nome pouco importe, pois sua história é, de certa forma, a história de todos nós. Elias era um idoso, de cabelos brancos como a neve recém-caída e olhos que já haviam visto mais verões do que invernos. Passava seus últimos dias em um leito de hospital, onde o burburinho constante dos corredores e o cheiro de antisséptico se tornaram a paisagem monótona de seu adeus. Suas memórias se misturavam como páginas soltas de um livro antigo, algumas vívidas e coloridas, outras pálidas e desbotadas. Havia a lembrança da risada de sua esposa, que partiu muito antes dele, a sensação da terra úmida entre os dedos em seu pequeno jardim, o sabor agridoce do primeiro amor, a picada do arrependimento por palavras não ditas e abraços não dados. Tudo isso dançava em sua mente, um balé melancólico enquanto seu corpo definhava, frágil como uma folha no outono. A solidão era sua companheira mais fiel naquelas madrugadas longas, quando a luz do monitor cardíaco piscava em um ritmo compassado e a escuridão lá fora engolia a cidade. Não havia visitas frequentes, apenas a enfermeira gentil que entrava de tempos em tempos para checar seus sinais vitais, um rosto cansado, mas sempre com um sorriso que tentava aquecer o quarto. Elias sentia um peso no peito, não apenas a dor física da doença, mas uma angústia existencial. A pergunta silenciosa que ecoa na alma de todo ser humano ao enfrentar o fim: será que minha vida teve um propósito? Fui amado o suficiente? Deixei algo de bom para trás? Ele não tinha as respostas, e a incerteza era um fardo pesado, talvez mais pesado que a própria doença. Seus dias eram preenchidos por um cansaço que ia além do físico, um cansaço da alma que parecia lutar para encontrar seu rumo, como um navio à deriva em um mar sem estrelas. A cada respiração, uma luta silenciosa, a cada piscar de olhos, uma tela de lembranças fragmentadas que ora o confortavam, ora o assombravam com a sensação de tempo perdido. Ele ansiava por paz, por uma clareza que o guiasse através do véu, por um alívio que aquietasse o turbilhão de emoções dentro de si. Foi em uma dessas noites sem sono, quando a penumbra dominava o quarto e o tic-tac do relógio parecia amplificado em sua eternidade, que Elias sentiu uma mudança no ar. Não era um vento, nem um ruído, mas uma alteração na própria tessitura do espaço. Era como se a densidade do oxigênio tivesse se tornado mais leve, mais pura, quase etérea.
Um calor suave começou a se espalhar, vindo de algum lugar indefinido, mas que irradiava diretamente para o centro de seu peito, dissipando o frio que parecia ter se enraizado em seus ossos. Elias abriu os olhos, piscando algumas vezes, tentando ajustar a visão à pouca luz que entrava pela janela, filtrada pelas cortinas. Não havia nada. Apenas os contornos familiares do quarto, as sombras dançando nas paredes. Mas a sensação permaneceu, e com ela, uma curiosidade suave, um alívio que ele não sentia há muito tempo. Era como se um cobertor invisível tivesse sido delicadamente colocado sobre ele, um cobertor feito de pura calma. Ele tentou se virar na cama, mas a fraqueza era imensa. Contudo, a mente estava clara, mais clara do que nas últimas semanas. As lembranças que antes eram confusas começaram a se organizar, mas não de uma forma dolorosa, de arrependimento, e sim com uma gentileza inesperada. Ele viu sua esposa sorrindo, não com a tristeza da perda, mas com a alegria da vida que eles haviam compartilhado. Sentiu o perfume das rosas de seu jardim, não com a saudade do que não podia mais cultivar, mas com a gratidão pela beleza que pôde contemplar. Cada memória, cada cena, vinha acompanhada de uma camada de aceitação e paz. Era como se alguém estivesse sussurrando em seu coração: está tudo bem. Tudo sempre esteve bem. Então, a luz começou. Não uma luz ofuscante, de lâmpada ou sol, mas um brilho sutil, etéreo, que emanava de um canto do quarto. Era um branco suave, quase perolado, que parecia pulsar com uma vida própria. Não tinha um centro definido, mas irradiava como uma névoa luminosa, preenchendo o espaço sem quebrar a escuridão da noite lá fora. Elias observou, fascinado, sem medo, apenas com uma reverência silenciosa que vinha do mais profundo de sua alma. Ele sentiu que não estava mais sozinho. Uma presença se materializava naquele brilho, não com forma humana, mas com a essência de tudo que é bom, puro e amoroso. Era como se a própria luz se condensasse em uma silhueta que, embora não tivesse feições, transmitia uma inteligência e uma compaixão infinitas. Era uma sensação de familiaridade, como se reconhecesse alguém de quem havia se esquecido há muito tempo, mas que sempre esteve ali, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. A presença luminosa avançou lentamente, flutuando sem peso em direção ao seu leito. O ar se tornou ainda mais perfumado, não apenas com jasmim, mas com um toque de orvalho e terra molhada, um cheiro que evocava a inocência da criação. Elias sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, mas não era uma lágrima de tristeza. Era de pura emoção, de um reconhecimento profundo que atravessava o tempo e a memória. Ele soube, com uma certeza que não precisava de palavras, que estava diante de um ser de luz, um anjo. Não um anjo com asas dramáticas e harpas douradas, como nas gravuras antigas, mas um anjo em sua forma mais essencial, uma emanação de amor divino, um mensageiro da esperança. A luz se postou ao lado de sua cama, e Elias sentiu uma mão invisível, mas palpável, repousar suavemente sobre a sua. Não era uma mão de carne e osso, mas uma energia morna, suave, que penetrava sua pele, seus ossos, cada célula de seu ser. No momento em que essa energia o tocou, um rio de informações fluiu para sua mente, não em palavras, mas em pura compreensão. Ele entendeu que sua vida não foi em vão, que cada dor, cada alegria, cada erro, cada acerto, teceram a tapeçaria única de sua existência, e que tudo isso tinha um propósito maior. Ele compreendeu que o amor que ele deu e recebeu permaneceu, que não se dissolve no ar, mas se integra à trama do universo, irradiando para sempre. A sensação de arrependimento se dissolveu como névoa ao sol, substituída por uma profunda aceitação e um perdão que ele não sabia que precisava, e que agora recebia de uma fonte além de qualquer julgamento humano. Ele viu sua própria vida como um fio dourado entrelaçado na vastidão, um fio que contribuía para a beleza do todo. Não houve voz audível, mas uma mensagem clara ressoou em seu espírito: você é amado. Você é a luz. Sua jornada está completa, e o lar o espera. Não havia nada a temer. A morte, que antes parecia um abismo escuro, agora se revelava como uma passagem suave para um lugar de infinita paz e luz ainda mais brilhante. O medo se esvaiu, o cansaço desapareceu. Elias sentiu seu corpo físico se tornar leve, quase translúcido, como se estivesse pronto para se desprender, mas agora com uma alegria serena.
A angústia deu lugar a uma euforia calma, uma gratidão transbordante. Ele fechou os olhos, absorvendo a essência daquele toque, daquela luz, daquela mensagem. Sentiu-se completamente acolhido, amparado, parte de algo muito maior e mais belo do que jamais poderia ter imaginado. Era a promessa de um eterno abraço, o fim de toda a dor, o começo de uma jornada em outra dimensão de amor incondicional. Quando a enfermeira entrou no quarto algumas horas depois, com o primeiro brilho do amanhecer pintando o céu de tons rosados, encontrou Elias em paz. Um sorriso tênue brincava em seus lábios, uma expressão de serenidade que ela nunca havia visto antes em nenhum paciente tão perto do fim. Havia uma luminosidade sutil no quarto, um cheiro de algo fresco e puro, que ela não soube identificar. Elias já havia partido, mas não com a marca da doença ou da solidão. Partiu com a luz refletida em seu rosto, com a promessa de um amor eterno gravado em sua alma. A enfermeira sentiu uma pontada no coração, não de tristeza, mas de uma estranha e inexplicável paz. Era como se a presença que havia visitado Elias tivesse deixado um resíduo, uma melodia silenciosa que ressoava no ar. Aquele sorriso em seu rosto, aquele brilho que se demorava, era um testemunho silencioso de que ele não estava sozinho em sua passagem, de que havia sido acompanhado por algo verdadeiramente sagrado, um mensageiro da esperança vindo de um reino de pura luz. A história de Elias, embora seja apenas um eco distante em nossos ouvidos, nos convida a refletir sobre os véus que separam o visível do invisível, o terreno do divino. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, quando a solidão aperta e a dúvida nos consome, há uma luz que espera para ser revelada, um toque que pode transformar o medo em paz, o desespero em esperança. Talvez não a vejamos com os olhos físicos, mas a sentiremos com a intuição, com o coração. Essa experiência nos mostra que a vida, em sua complexidade, é tecida por fios que transcendem nossa compreensão imediata, e que, em cada um de nós, reside a capacidade de sentir a presença do sagrado, de experimentar o milagre, seja ele um sussurro no vento ou um brilho na escuridão. E se os anjos sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma? E se, no silêncio de nossas próprias noites, em meio às nossas dores e incertezas, houver uma presença luminosa aguardando para nos tocar, para nos lembrar de que somos amados, que somos parte de um plano maior, e que o lar, aquele lugar de pura luz, está sempre nos esperando? Permita-se sentir essa possibilidade. Se esta história tocou o seu coração ou despertou alguma lembrança, compartilhe nos comentários. Gostaríamos muito de ouvir suas próprias experiências ou reflexões sobre esses mistérios que nos conectam ao transcendente. E se você deseja continuar explorando essas narrativas de luz e esperança, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos encontros. Que a luz que guiou Elias continue a iluminar o seu caminho. A luz que brilhou sobre o paciente que já partia naquela noite silenciosa, em que o véu entre os mundos parecia mais tênue do que nunca, algo se preparava para tocar uma alma no limiar, um coração cansado que já sentia o sopro gelado da despedida. Dizem que os anjos só se revelam quando a alma está verdadeiramente pronta para ver a luz, quando o silêncio do desespero ou a quietude da resignação abrem uma fresta para o inefável. E foi exatamente em um desses momentos de profunda vulnerabilidade que a porta do invisível se abriu, não com estardalhaço, mas com a mais suave das brisas, trazendo consigo um aroma de jasmim e a promessa de um milagre. Havia um homem, que vamos chamar de Elias, embora seu nome pouco importe, pois sua história é, de certa forma, a história de todos nós. Elias era um idoso, de cabelos brancos como a neve recém-caída e olhos que já haviam visto mais verões do que invernos. Passava seus últimos dias em um leito de hospital, onde o burburinho constante dos corredores e o cheiro de antisséptico se tornaram a paisagem monótona de seu adeus. Suas memórias se misturavam como páginas soltas de um livro antigo, algumas vívidas e coloridas, outras pálidas e desbotadas. Havia a lembrança da risada de sua esposa, que partiu muito antes dele, a sensação da terra úmida entre os dedos em seu pequeno jardim, o sabor agridoce do primeiro amor, a picada do arrependimento por palavras não ditas e abraços não dados. Tudo isso dançava em sua mente, um balé melancólico enquanto seu corpo definhava, frágil como uma folha no outono.
A solidão era sua companheira mais fiel naquelas madrugadas longas, quando a luz do monitor cardíaco piscava em um ritmo compassado e a escuridão lá fora engolia a cidade. Não havia visitas frequentes, apenas a enfermeira gentil que entrava de tempos em tempos para checar seus sinais vitais, um rosto cansado, mas sempre com um sorriso que tentava aquecer o quarto. Elias sentia um peso no peito, não apenas a dor física da doença, mas uma angústia existencial, a pergunta silenciosa que ecoa na alma de todo ser humano ao enfrentar o fim: será que minha vida teve um propósito? Fui amado o suficiente? Deixei algo de bom para trás? Ele não tinha as respostas, e a incerteza era um fardo pesado, talvez mais pesado que a própria doença. Seus dias eram preenchidos por um cansaço que ia além do físico, um cansaço da alma que parecia lutar para encontrar seu rumo, como um navio à deriva em um mar sem estrelas. A cada respiração, uma luta silenciosa, a cada piscar de olhos, uma tela de lembranças fragmentadas que ora o confortavam, ora o assombravam com a sensação de tempo perdido. Ele ansiava por paz, por uma clareza que o guiasse através do véu, por um alívio que aquietasse o turbilhão de emoções dentro de si. Foi em uma dessas noites sem sono, quando a penumbra dominava o quarto e o tic-tac do relógio parecia amplificado em sua eternidade, que Elias sentiu uma mudança no ar. Não era um vento, nem um ruído, mas uma alteração na própria tessitura do espaço. Era como se a densidade do oxigênio tivesse se tornado mais leve, mais pura, quase etérea. Um calor suave começou a se espalhar, vindo de algum lugar indefinido, mas que irradiava diretamente para o centro de seu peito, dissipando o frio que parecia ter se enraizado em seus ossos. Elias abriu os olhos, piscando algumas vezes, tentando ajustar a visão à pouca luz que entrava pela janela, filtrada pelas cortinas. Não havia nada. Apenas os contornos familiares do quarto, as sombras dançando nas paredes. Mas a sensação permaneceu, e com ela, uma curiosidade suave, um alívio que ele não sentia há muito tempo. Era como se um cobertor invisível tivesse sido delicadamente colocado sobre ele, um cobertor feito de pura calma. Ele tentou se virar na cama, mas a fraqueza era imensa. Contudo, a mente estava clara, mais clara do que nas últimas semanas. As lembranças que antes eram confusas começaram a se organizar, mas não de uma forma dolorosa, de arrependimento, e sim com uma gentileza inesperada. Ele viu sua esposa sorrindo, não com a tristeza da perda, mas com a alegria da vida que eles haviam compartilhado. Sentiu o perfume das rosas de seu jardim, não com a saudade do que não podia mais cultivar, mas com a gratidão pela beleza que pôde contemplar. Cada memória, cada cena, vinha acompanhada de uma camada de aceitação e paz. Era como se alguém estivesse sussurrando em seu coração: está tudo bem. Tudo sempre esteve bem. Então, a luz começou. Não uma luz ofuscante, de lâmpada ou sol, mas um brilho sutil, etéreo, que emanava de um canto do quarto. Era um branco suave, quase perolado, que parecia pulsar com uma vida própria. Não tinha um centro definido, mas irradiava como uma névoa luminosa, preenchendo o espaço sem quebrar a escuridão da noite lá fora. Elias observou, fascinado, sem medo, apenas com uma reverência silenciosa que vinha do mais profundo de sua alma. Ele sentiu que não estava mais sozinho. Uma presença se materializava naquele brilho, não com forma humana, mas com a essência de tudo que é bom, puro e amoroso. Era como se a própria luz se condensasse em uma silhueta que, embora não tivesse feições, transmitia uma inteligência e uma compaixão infinitas. Era uma sensação de familiaridade, como se reconhecesse alguém de quem havia se esquecido há muito tempo, mas que sempre esteve ali, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. A presença luminosa avançou lentamente, flutuando sem peso em direção ao seu leito. O ar se tornou ainda mais perfumado, não apenas com jasmim, mas com um toque de orvalho e terra molhada, um cheiro que evocava a inocência da criação. Elias sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, mas não era uma lágrima de tristeza. Era de pura emoção, de um reconhecimento profundo que atravessava o tempo e a memória. Ele soube, com uma certeza que não precisava de palavras, que estava diante de um ser de luz, um anjo. Não um anjo com asas dramáticas e harpas douradas, como nas gravuras antigas, mas um anjo em sua forma mais essencial, uma emanação de amor divino, um mensageiro da esperança.
A luz se postou ao lado de sua cama, e Elias sentiu uma mão invisível, mas palpável, repousar suavemente sobre a sua. Não era uma mão de carne e osso, mas uma energia morna, suave, que penetrava sua pele, seus ossos, cada célula de seu ser. No momento em que essa energia o tocou, um rio de informações fluiu para sua mente, não